o compromisso que a liderança da igreja para com a palavra exige que a liderança se preocupe em estudar, ler e aprender coisas também técnicas no campo teológico acerca da Bíblia. Por quê? Basicamente por uma fala tua aqui, né? A Bíblia, ela é um livro extenso, claro, tem 66 livros dentro dela. Ela foi escrita aí no intervalo de quase 3.000 anos. Autores que viveram debaixo de diferentes culturas, né? Nós vemos uma narrativa quando Deus começa a levantar o primeiro patriarca, chamando ele de um povo, de um meio de um povo politeísta, para começar a adoração ao único e verdadeiro Deus. Então, a gente às vezes não percebe, mas a transição social, cultural e religiosa que foi na vida daquele homem. Então, quanto isso impactou ele, o ensino dos seus filhos, depois essa descendência toda vive debaixo da influência do Egito, depois tem contato com povos cananitas, depois constituem o seu próprio reino, depois uma parte desse reino fica debaixo da influência síria e é disperso por várias regiões. O que sobra do reino fica debaixo da influência babilônica, depois da influência persa. Então imagina que a bagagem social, cultural, religiosa que foi influenciando esse povo e, consequentemente, os autores das escrituras. Então tem ali uma dimensão bem complexa, sim. Mas ao dizer que ela é complexa, não significa que ela seja oculta, que ela seja obscura, que ela seja distante. Significa apenas que ela precisa ser levada a sério, com responsabilidade e com seriedade que me estimule a estudar para querer aprender mais desse contexto e ensinar aquilo que a Bíblia efetivamente está falando e não aquilo que eu acho que o autor bíblico quis dizer. E isso demanda um compromisso por parte da liderança. Então, um líder ele tem que desenvolver, se ele não tem certas competências para conhecer, ter uma base exegética, um bom desenvolvimento hermenêutico, uma boa leitura contextual e histórica do que acontecia na Bíblia para entender, para ensinar a congregação o que aqueles autores estavam dizendo e como nós vamos aplicar esses princípios e ensinos hoje. Então, tudo isso demanda esforço, estudo. Não é algo fácil, não, não é. Mas uma vez que alguém se prontifica a responder um chamado de Deus para liderar o rebanho, liderar a igreja e assume esse papel, ele inevitavelmente vai assumir junto muitas responsabilidades e que terão um desgaste, inclusive intelectual, porque tem que se fazer muito esforço para aprender e conhecer tudo isso que a Bíblia nos tem para ensinar. E não só conhecer, mas saber definir essa questão do essencial, Então, né? mas aí é que está, Emanuel. Eu acho que essa definição passa por esse estudo, entende? Porque senão fica assim, o camarada, se ele não se aprofunda, o que que acontece? Ele vai estabelecer, segundo o critério dele, segundo a cabeça dele, o que é essencial ou não. E não pode ser assim. A gente tem que mergulhar literalmente dentro do universo, dentro do panorama bíblico, né? E aí definir com base naquilo que a Bíblia nos ensina, o que é esse essencial que tu falaste, que é o que eu disse, eu concordo com isso. Então, esse eu diria que até é um outro ponto interessante.